Excelentíssimo Sr. Presidente em exercício, excelentíssimos senhores membros do Governo, excelentíssimos senhores deputados. Dia Mundial da Saúde Mental. Foi o que esta segunda-feira, dia 10 de outubro, assinalámos e comemoramos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental é muito mais do que a ausência de doença mental. É um estado de bem-estar no qual a pessoa é capaz de usar as suas competências, reequilibrar-se do stress, do seu dia-a-dia, ser produtivo e dar o seu contributo para o bem-estar da sua comunidade. Mas, ano após ano, com a degradação das respostas nacionais, com o stress trazido pelos confinamentos e com o empobrecimento do país, a saúde mental em Portugal só se agrava. Por isso, hoje e neste momento, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, quero prestar a minha sentida homenagem a todas as vítimas e às suas famílias. São pessoas que sofrem nas mãos da negligência sistémica das políticas de saúde mental, fruto das decisões erradas dos últimos governos de Portugal e também deste governo que está aqui hoje. Não nos esquecemos e lutaremos sempre por estas vítimas. Infelizmente, muitas destas vítimas já não estão cá. Milhares encontraram a sua única resposta para a dor psíquica profunda no suicídio. É verdade, em Portugal suicidam-se 3 pessoas por dia. Mas continua a haver uma enorme falta de coragem para falar sobre o suicídio. O silêncio é total, senhores deputados. Todos nós temos responsabilidades neste silêncio. As más decisões políticas e o preconceito ideológico fazem com que os que não podem pagar um psicólogo ou um psiquiatra particular sejam negligenciados. Vejamos apenas alguns dados. 1 em cada 5 portugueses não tem saúde mental. Portugal é o segundo país europeu com maior prevalência de perturbações psiquiátricas. Existem 24 mil psicólogos em Portugal, mas apenas 1% nos cuidados primários. Apenas 250 psicólogos. Em serviços de psiquiatria, o tempo médio de espera é de 4 meses para doentes prioritários. Existe uma enorme insuficiência de camas para internamentos em psiquiatria. São dados, senhores deputados, senhor Presidente, senhores membros do Governo, que nos envergonham a todos como portugueses, como nação e como povo. No dia em que faltam meios para cuidar da saúde mental a mais de 2.500.000 pacientes portugueses, nesse mesmo dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental, os socialistas, os bloquistas, os liberais e os socialistas pediram aos serviços do Parlamento para distribuir o texto conjunto de uma nova lei da morte. Uma lei que assegura o acompanhamento psiquiátrico e psicológico de qualidade, em tempo útil, aos que pedem eutanásia ou o suicídio assistido. Num total ato de hipocrisia, o Estado jacobino, que não é capaz de assegurar uma consulta de psiquiatria e acompanhamento psicológico a um doente que tem uma doença incurável e um grande sofrimento, mas que queira viver, vai ser o mesmo Estado que disponibiliza um psiquiatra ou um psicólogo na mesma hora em que o mesmo doente pedir para ser morto no SNS. Penso até, senhores deputados, senhor Presidente, senhores membros do Governo, penso até que isto será uma ótima manobra para fazer um bypass a listas de espera em psiquiatria. Esta realidade delirante só podia ser produto das mentes alucinadas de uma classe política marxista, mas burguesa ao mesmo tempo. Por favor, chega de ferirmos a dignidade da vida humana. Senhor Presidente, senhores deputados, temos hoje uma Assembleia que suporta o Governo, que se diz preocupada com o desenvolvimento saudável de crianças e jovens, mas é o mesmo Governo que gasta milhões nas escolas em doutrinação da ideologia de género, que, segundo alguns especialistas, é responsável pela atual pandemia do aumento exponencial de crianças com disforia de género. É o Governo que nega a contratação de número de psicólogos adequados nas escolas para acompanhar essas e outras crianças. É o Governo que falha com o apoio pedagógico para crianças com necessidades educativas especiais. É o Governo que conta com o apoio nesta Assembleia dos partidos que apostam na legalização do consumo das drogas leves, mesmo sabendo que estas drogas leves aumentam o risco de desenvolvimento de doença mental e de surtos psicóticos. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, não temos a menor dúvida que o acesso em tempo útil a consultas de psiquiatria e de psicologia se resolve com a nossa proposta de criação do cheque de saúde mental nos casos em que o SNS não tenha resposta. Tal como já acontece hoje, por exemplo, com milhões de crianças e grávidas com o cheque dentista.
Se o PS louva o programa do cheque dentista, só a cegueira ideológica ou o desprezo pelos portugueses poderá fazer com que rejeitem a nossa proposta do cheque de saúde mental. Senhor Presidente, senhores deputados, os portugueses que se encontram hoje nas filas de espera para uma consulta de psiquiatria ou de psicologia estão a olhar para vós e estão a olhar para si, senhor novo Ministro da Saúde. Esperam apenas de vós que não os abandonem ao seu sofrimento insuportável. O Chega é o partido que não deixa ninguém para trás, disse.